Boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou o Pedro Hiroshi, da equipe 12, e a equipe é composta por mim, pela Suzana Mendes, o Pedro Santos, a Sofia Cordes, a Júlia Tassi e o Lucas Caetano. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre oferta, demanda e equilíbrio de mercado. E todo o trabalho foi baseado no livro Economia Micro e Macro, do Vasconcelos, mais especificamente no capítulo 2. O capítulo se inicia trazendo alguns fundamentos da microeconomia, e ela é a parte da teoria econômica que estuda o comportamento das famílias e das empresas e o mercado no qual elas operam. Ela se preocupa principalmente com a análise parcial de um mercado específico e as unidades dentro dela, como por exemplo as firmas e os consumidores. E ela também estuda a formação de preços com base em dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado de serviços dos fatores de produção, que seriam salários, lucros, aluguéis e juros. A microeconomia vai ser dividida em 5 tópicos: a teoria da demanda, a teoria da oferta, a análise das estruturas de mercado, a teoria do equilíbrio geral e do bem-estar e as imperfeições do mercado. E tudo isso vai ser visto com mais profundidade durante o vídeo. Entrando em demanda e fazendo uma breve definição, demanda é a quantidade de um produto, seja esse produto um bem ou um serviço, que o consumidor deseja adquirir em um determinado período de tempo, levando sempre em conta o preço de mercado e também a renda e os gastos desse consumidor. Existem dois fundamentos que dão um alicerce na teoria da demanda. Um deles é a teoria do valor-utilidade e o outro é a teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-utilidade, ela presume que o valor de um produto se forma por sua demanda, ou seja, ela vai considerar o bem-estar e a satisfação que o consumo daquele produto vai representar para o cliente. Então, essa teoria é uma teoria subjetiva. Ela representa a chamada visão utilitarista, que é algo que dá um grande peso na sensação de poder do consumidor, que inclusive é um pilar do capitalismo. Já a teoria valor-trabalho considera que o valor de um bem se forma do lado da oferta, ou seja, por meio dos custos da produção no trabalho envolvido daquele bem. Os custos de produção eram, no caso, representados pelo fator mão de obra, então o valor depende do tempo de trabalho que foi incorporado naquele bem. Pode-se dizer, então, que a teoria do valor-utilidade complementa a teoria do valor-trabalho, porque atualmente já não é mais possível prever o comportamento dos preços só com base nos custos, sem considerar esse lado da demanda. E, além disso, a teoria da utilidade também ajudou na distinção do valor de uso do valor da troca. Dentro desses fundamentos também existe um conceito chamado utilidade total e utilidade marginal. A utilidade total de um produto, ela tende a aumentar na medida em que o consumo desse produto é crescente, ou seja, quanto mais aquele produto for consumido, maior a utilidade total dele. Já a utilidade marginal, ela se refere à satisfação adicional que um consumo de um produto pode proporcionar. E geralmente o consumo desse produto tende a ser decrescente, porque como a maior motivação para consumir esse produto é essa satisfação adicional e não a utilidade dele em si, o consumidor ele tende a se saturar na medida em que ele vai comprando desse bem. No mais na parte da análise, existe um gráfico que se chama curva de indiferença, e esse gráfico ele vai representar as preferências do consumidor, através de dois pontos que juntam dois produtos que têm mais ou menos o mesmo nível de satisfação para um consumidor. Nesse gráfico é possível observar duas características básicas. A primeira é a inclinação negativa. Para manter o nível de bem-estar, o consumidor, quando ele aumenta o consumo de um bem, ele precisa reduzir o consumo de outro, que dessa forma ocorre uma substituição. Por isso, a inclinação dessa curva tem o nome de taxa marginal de substituição. A segunda é a convexidade em relação à origem. A taxa marginal de substituição diminui se aumentar a quantidade de carne e reduzir a quantidade de batata. Isso é uma consequência de uma baixa capacidade de substituir totalmente um bem pelo outro. Esse fator ocorre devido àquela lei de utilidade marginal decrescente que eu mencionei aqui mais cedo. E um outro instrumento de análise vai ser a restrição orçamentária, que, como o próprio nome já sugere, restrição orçamentária vai ser aquela renda que vai limitar e definir quanto o consumidor vai poder gastar. Esse conceito ele representa dois pontos em que o consumidor gasta toda a sua renda na compra de dois bens. Abaixo da reta, ele está gastando menos do que ele poderia, e acima, o consumidor não teria condições de adquirir os bens. Logo, se o consumidor quer aumentar o nível de utilidade, ele vai precisar alcançar a curva de indiferença mais alta possível, dentro do seu orçamento, claro. Se a renda do consumidor aumenta ou os preços de um produto que ele deseja adquirir reduz, essa reta orçamentária aumenta,
possibilitando esse consumidor maiores níveis de satisfação, ou seja, uma curva de indiferença mais elevada, e assim ele pode adquirir mais produtos. Bom, vamos começar falando sobre as variáveis que afetam a demanda: riqueza e sua distribuição, a renda e a sua distribuição, preço de outros bens, fatores climáticos e sazonais, propagandas, hábitos, gostos e preferência dos consumidores, expectativas sobre o futuro e facilidade do crédito, disponibilidade, taxa de juros e prazos. Bom, para falarmos sobre a demanda, não podemos nos esquecer sobre a sua fórmula geral, que se resume em Q sobre DI igual a F, abre parênteses, PI, PS, PC, R, G, fecha parênteses. E vai estar passando aqui em cima, o que se resume os seus respectivos quocientes. Temos também a relação entre a quantidade da demanda e o preço do próprio bem. Temos a fórmula QI sobre D igual a F, abre parênteses, PI, fecha parênteses, supondo que PS, PC, R e G são constantes. Temos a outra fórmula que se resume da Lei Geral da Demanda, que é delta QI sobre D sobre delta PI menor que zero. Sobre a Lei Geral da Demanda, a quantidade da demanda de um bem ou serviço varia na relação inversa de seu preço. Por que isso ocorre? A resposta está na ocorrência dos chamados dos efeitos substituição e renda, que agem conjuntamente. Suponhando que uma queda de preço do bem, podemos dividir o efeito dessa queda de preço sobre a quantidade de demanda, que chamaremos de preço total. E assim temos o efeito substituição. O bem ele fica mais barato relativamente aos concorrentes, com que a quantidade da demanda aumenta. Temos o efeito renda, com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta e a quantidade da demanda do bem tende novamente a aumentar. Temos também a relação entre a demanda de um bem e a renda do consumidor. Isso pode ser definido por uma fórmula que vai estar passando aqui em cima. Com relação à renda dos consumidores, podemos ter uma situação bem distinta. Temos o bem normal, o bem inferior e o bem de consumo saciado. Vai estar passando a fórmula dos três aqui do lado. Temos também a curva de demanda de mercado de um bem ou de um serviço. A demanda de mercado é igual ao somatório horizontal das quantidades das demandas individuais. Temos uma fórmula que pode definir isso bem melhor. Vai estar passando aqui em cima. É uma exceção à lei geral da demanda, o paradoxo de Giffen, em que a curva da demanda é positivamente inclinada, ou seja, há uma relação direta e não inversa, como usual entre a quantidade da demanda e o bom preço. O bem de Giffen é um caso especial de bem inferior. Um exemplo bom se resume na comunidade inglesa do século XVIII, que eles consumiam muita batata, e quando o preço da batata despencou, eles puderam aproveitar melhor o seu salário e assim, enjoados de batata, começaram a consumir outras coisas. Com relação do que foi citado sobre a comunidade inglesa, temos um gráfico que vai estar passando aqui do lado sobre o preço da batata, a quantidade da demanda da batata e a demanda da batata. Temos também o formato da curva da demanda. Ela pode ser calculada estatisticamente, empiricamente, baseada em dados de realidade. Temos um exemplo que vai estar passando aqui em cima sobre função linear e função potência. Temos também a relação de preços relativos e preço absoluto. Que preço absoluto nada mais é do que o preço específico das mercadorias, e os preços relativos a relação entre os preços dos vários bens. Um exemplo disso é o preço da margarina e o preço da manteiga. Se ambas caírem 10%, o mercado tende a não ter mudança na demanda. Agora, vamos falar sobre a oferta. A oferta é a quantidade de um determinado bem ou serviço que os produtores e vendedores desejam vender em um certo período. Assim como na demanda, ela representa uma intenção, nesse caso dos produtores ou vendedores, e não a venda efetiva. As quantidades ofertadas são pontos em que os vendedores estão maximizando seus lucros. As variáveis que afetam a oferta de um bem ou serviço são o preço dos fatores e insumos de produção, mão de obra, matérias-primas, etc., preço de outros bens substitutos na produção, tecnologia, fatores climáticos e ambientais e os objetivos e metas dos empresários. É chamada função geral da oferta se o preço aumenta e estimula as empresas a produzirem mais, pois a receita e o lucro aumentam. A escala de oferta é uma tabela que mostra como os empresários reagem quando se altera o preço do bem ou serviço. Assim como a demanda, a curva de oferta pode ser interpretada sobre duas perspectivas, dado o preço e a quantidade máxima que o produtor estará disposto a ofertar, ou, alternativamente, dada a quantidade e o preço mínimo que o produtor estará disposto a receber por essa quantidade. A relação entre a oferta de um bem e preço do fator insumo de produção.
Se o preço do fator mão de obra aumenta, diminui a oferta do bem. Por exemplo, se o preço do fator terra aumentar, diminui a oferta do café. O mesmo vale para os demais fatores de produção, como matérias-primas, energia e etc. A relação entre a oferta de um bem e o preço de outros bens substitutos da produção. Se o preço do bem substituto na produção aumenta e dado o preço do bem, os produtores diminuirão a produção do bem para produzir mais do bem substituto. Por exemplo, se o preço da cana-de-açúcar aumentar e dado o preço do arroz, os produtores diminuirão a produção de arroz para produzir mais cana-de-açúcar. Relação entre a oferta de um bem e os objetivos e metas do empresário. Depende, é claro, dos objetivos e metas estabelecidos pelos empresários. Por exemplo, podem ocorrer ocasiões em que a empresa prefere lucrar menos a curto prazo e ganhar participação no mercado, para assim lucrar mais a longo prazo. Existem situações em que mercados concentrados, com pouca concorrência, há circunstâncias onde é mais vantajoso para o empresário reduzir sua produção, pois restringir a oferta pode ser beneficiado por um aumento de preços que compense a queda da produção, elevando assim seu faturamento total. Relação entre a oferta de um bem e a tecnologia. Se ocorre um avanço na tecnologia, diminui os custos de produção e aumenta a oferta. A relação entre ofertas de um bem e fatores climáticos e ou ambientais são que, se ocorrer uma mudança favorável no clima ou nas condições ambientais, aumenta a oferta, e vice-versa. Curva de oferta é uma representação gráfica que mostra o aumento de preços e a quantidade de um serviço ou produtos à venda, representados graficamente como o eixo vertical para aumento de preços e o horizontal para a quantidade de serviços. A diferença entre variação da oferta e variação da quantidade ofertada é que na quantidade ofertada é sobre as alterações do preço do próprio bem e causam movimentos ao longo da curva de oferta. E a variação na oferta são as variáveis que não é o preço do bem, causando o deslocamento da curva de oferta. Dependendo de como estejam os dados estatísticos, a curva de oferta pode acabar ficando na forma linear, potencial ou exponencial. Estatisticamente, as variáveis com mais estimativas de função são o preço do próprio bem e o custo de produção. O conceito de excedentes do produtor é a diferença entre o preço do produto e o preço do mercado. Assim, o preço do produto acaba sendo menor e gerando maior lucros para os produtores. Bom, meu nome é Lucas Caetano e, por fim, vamos falar sobre o equilíbrio de mercado. O mercado ele tem seu equilíbrio quando a oferta é igual à demanda, conforme mostra esse gráfico aqui. Mas o que significa esse gráfico? Vamos lá. O preço ele tem por base a lei da oferta e procura. O que é isso? Conforme a demanda vai aumentando, o produto vai ficando mais escasso no mercado. Isso quer dizer que o seu preço vai elevando. Da mesma forma, na oferta. Quando a oferta fica muito mais alta, o preço tende a cair, fazendo com que o preço ele regule e a oferta fique igual à demanda, novamente. Dentro do equilíbrio de mercado, conforme mostra esse gráfico aqui, nós temos os deslocamentos das curvas de oferta e demanda. Exemplo, quando o trabalhador ele tem um poder aquisitivo maior, né, ou sofre um aumento de salário, ele tem um poder de demanda maior, né, mais recursos para adquirir os produtos. Isso acaba ocasionando um deslocamento da curva da demanda para a direita. O produto ele está com o preço melhor, está com valor agregado maior, ou seja, vou produzir mais para aumentar o meu lucro. Isso faz com que o preço ele fique no ponto de equilíbrio novamente, onde a demanda fique igual à oferta. Muito obrigado, esse foi o trabalho da equipe 12, uma boa noite.